Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo a este nosso espaço de tranquilidade e reflexão. Respire fundo comigo por um instante. Sinta o ar preenchendo seus pulmões e depois liberando-se suavemente. Permita que seus ombros se soltem, que a tensão acumulada comece a se dissipar. Mais uma vez, inspire e expire. Sinta seus pés no chão, sua presença neste momento. É um prazer tê-lo aqui. Hoje, embarcaremos juntos em uma jornada delicada e profundamente pessoal. Este não é um lugar para diagnósticos ou prescrições médicas. Eu não sou um profissional de saúde qualificado para isso. E este áudio não substitui de forma alguma o aconselhamento médico ou psicológico. Nosso objetivo aqui é oferecer um abraço caloroso, um convite à gentileza consigo mesmo, explorando práticas e hábitos que, para muitos, podem ser um caminho suave em direção ao bem-estar. Se você estiver enfrentando sintomas incomuns ou condições de saúde, por favor, procure sempre um especialista. Sua saúde é um tesouro, e profissionais qualificados são os melhores guias. Nosso tema de hoje é algo que muitos de nós, em algum momento da vida moderna, já experimentamos ou conhecemos de perto: o esgotamento ou burnout. Aquela sensação de estar com as baterias completamente descarregadas, exausto não apenas fisicamente, mas mental e emocionalmente. É como se a energia simplesmente não recarregasse mais por mais que a gente tente. É um estado de sobrecarga que pode nos deixar vazios, desmotivados e até mesmo céticos em relação à nossa própria capacidade. Mas a boa notícia é que a recuperação é possível. E muitas vezes, ela começa com passos pequenos, quase imperceptíveis, que se somam e constroem um caminho de volta para nós mesmos. Não há soluções mágicas, nem atalho. O que vamos explorar são hábitos de vida que podem ajudar a reequilibrar seu corpo e sua mente, oferecendo um alívio suave para o cansaço profundo. Pense nisso como um mapa de possibilidades, onde você é o explorador e seu corpo, e mente são a paisagem a ser redescoberta. Não há certo ou errado, apenas o que ressoa com você neste momento. Então permita-se afundar um pouco mais no conforto de onde estiver. Talvez uma música suave comece a preencher o ambiente, como o dedilhar de um violão ou o toque gentil de um piano, misturando-se com o som distante do vento nas folhas, ou quem sabe, até mesmo o murmurar sereno do oceano, longe, na sua imaginação. Deixe que essa atmosfera de calma o envolva, enquanto começamos a nossa conversa. Nosso primeiro pilar para reconstruir a energia e encontrar o equilíbrio é um dos mais fundamentais e, curiosamente, um dos mais negligenciados na nossa cultura de alta produtividade: o sono restaurador. Quando estamos esgotados, o sono muitas vezes se torna uma batalha. Podemos ter dificuldade para adormecer, acordar várias vezes durante a noite, ou sentir que, mesmo dormindo por muitas horas, a fadiga persiste. É como se o corpo estivesse tentando compensar uma dívida gigantesca de descanso, mas a mente ainda estivesse acelerada, incapaz de desligar completamente. Pense em Joana, uma arquiteta brilhante que vive e trabalha na agitação de São Paulo. Ela tinha seu escritório perto da icônica Avenida Paulista, onde o ritmo é implacável, e cada esquina pulsa com a energia de uma metrópole que nunca para. Joana amava seu trabalho, mas os prazos apertados, as expectativas elevadas e a constante conectividade a levaram ao limite. Ela se via respondendo e-mails até tarde da noite, com a luz azul da tela do computador iluminando seu rosto, mesmo quando seus olhos já ardiam de cansaço. Quando finalmente se deitava, sua mente continuava a repassar as tarefas do dia seguinte, os problemas a resolver, as ideias a desenvolver. O sono vinha, mas era fragmentado, leve, e ela acordava todos os dias com a sensação de que não havia realmente descansado. Seu corpo estava ali, em sua cama, talvez em seu apartamento no bairro dos Jardins, um oásis de tranquilidade aparente, em meio ao burburinho da cidade. Mas sua mente ainda estava na Paulista, na correria. Para Joana, o primeiro passo na recuperação foi um dos mais difíceis: redefinir sua relação com o sono. Não como um luxo ou uma perda de tempo, mas como uma necessidade vital, um pilar inegociável de sua saúde. Um dos primeiros pequenos hábitos que ela tentou implementar foi o de criar uma rotina noturna consistente. Não se trata de uma mudança radical de uma vez, mas de um compromisso gentil e diário. Ela começou a tentar ir para a cama e acordar mais ou menos no mesmo horário todos os dias, inclusive nos fins de semana. Isso ajuda a regular o nosso relógio biológico interno, o ciclo circadiano, que é essencial para um sono de qualidade. Ela também criou um ritual de desaceleração antes de dormir. Em vez de mergulhar direto do trabalho para a cama, ela reservava uma hora final para si mesma. Isso poderia ser ler um livro físico, nada de tela, tomar um banho morno com algumas gotas de óleo essencial de lavanda, ou simplesmente sentar em uma poltrona macia, talvez em sua varanda, observando as luzes da cidade de São Paulo cintilarem, enquanto ouvia uma música calma.
Ainda em São Paulo, Joana descobriu o poder de transformar seu quarto em um verdadeiro santuário do sono. Ela começou a prestar atenção na iluminação, instalando lâmpadas com luz amarela e mais fraca para o final do dia. Ela removeu a televisão do quarto e manteve o celular carregando em outra sala, longe do alcance de seus olhos e da tentação de verificar notificações. Com isso, seu quarto, que antes era apenas um lugar para desmaiar de cansaço, começou a se tornar um refúgio, um convite silencioso ao repouso. Pequenas mudanças, mas que gradualmente foram transformando a qualidade do seu sono. E é com essa intenção de criar um santuário interno para o descanso que eu gostaria de convidá-lo para uma breve prática guiada. Se você estiver em um local onde se sinta confortável para fechar os olhos por um momento, faça isso. Se não, apenas direcione seu olhar para baixo e permita que sua atenção se volte para dentro. Música de fundo suave intensifica ligeiramente, depois se mantém constante. Ritmo de voz mais lento, com pausas. Agora, inspire profundamente pelo nariz e expire lentamente pela boca. Faça isso mais 2 vezes, permitindo que cada expiração libere um pouco mais da tensão do seu corpo. Agora, leve sua atenção para os seus pés. Sinta o contato com o chão ou com o sapato. Apenas observe. Mova sua atenção para suas panturrilhas, joelhos, coxas. Há alguma tensão ali? Não tente mudá-la. Apenas reconheça. Sinta seus quadris, seu abdômen. Respire suavemente. Suba para suas costas, ombros. Perceba qualquer rigidez nos ombros e, ao expirar, imagine-a derretendo. Sinta seus braços, mãos, dedos. Relaxe a mandíbula, as maçãs do rosto, a testa. Sinta o topo da sua cabeça. Respire, permitindo que essa onda de consciência percorra todo o seu corpo. Se alguma área estiver desconfortável, apenas envie uma respiração suave, como um aceno de carinho. Lembre-se, você tem total liberdade para pausar ou parar esta prática a qualquer momento, se não se sentir confortável. Não há exigências aqui, apenas um convite para você se conectar gentilmente consigo mesmo. Música de fundo suave continua. Ritmo de voz retorna ao normal gradualmente. Ao abrir os olhos, se os fechou, ou ao retornar sua atenção para o ambiente, traga essa sensação de gentileza e autopercepção para o próximo tópico. A respiração é a ponte entre o corpo e a mente. Uma ferramenta poderosa que está sempre conosco, mas que muitas vezes subestimamos. Quando estamos esgotados, nossa respiração tende a ser superficial, curta e muitas vezes mais rápida do que o ideal. É um reflexo do nosso sistema nervoso simpático, o modo de luta ou fuga, que está constantemente ativado. Pense em Lucas. Ele é um programador em uma startup agitada no bairro de Savassi, em Belo Horizonte. Lucas passava horas a fio em frente ao computador, resolvendo problemas complexos, sentindo a pressão de lançamentos de produtos e a competição do mercado. Sua respiração era quase imperceptível, presa no peito. Ele sentia um nó constante no estômago e dores de cabeça frequentes. A exaustão era tamanha que, mesmo em seus dias de folga, ele sentia que não conseguia relaxar de verdade. Um dia, ao passear pelo Parque Municipal Américo René Janete, um pulmão verde no coração de Belo Horizonte, Lucas viu um grupo praticando Tai Chi Chuan. A fluidez dos movimentos e a calma evidente no rosto das pessoas o intrigaram. Ele se aproximou e notou que todos pareciam estar focados em sua respiração, lenta e profunda. Esse encontro casual despertou a curiosidade de Lucas. Ele começou a pesquisar sobre a importância da respiração e da atenção plena, ou Shanning, como é conhecido em algumas tradições, ou ainda mindfulness em inglês, que significa simplesmente estar presente no momento, observando sem julgamento. Para Lucas, o pequeno hábito transformador foi dedicar alguns minutos por dia à respiração consciente. Ele começou com algo muito simples, que você também pode experimentar: a respiração quadrada ou respiração 4x4. Imagine um quadrado. Você inspira, contando até 4. Segura o ar, contando até 4. Expira, contando até 4. E segura novamente o ar com os pulmões vazios, contando até 4. E repete. Ele fazia isso em breves intervalos durante o dia, talvez enquanto esperava o elevador em seu prédio no centro, ou antes de uma reunião importante. Ele percebeu que após alguns ciclos, seu corpo relaxava, sua mente clareava e a tensão em seu estômago diminuía. Era como um reset para o seu sistema nervoso. Lucas também integrou a atenção plena em outras atividades. Ao invés de comer o almoço em sua mesa, olhando o celular, ele passou a ir a um pequeno restaurante próximo à Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, e tentava prestar atenção à comida. O cheiro, o sabor, a textura. Ele notou que, ao fazer isso, não apenas sua digestão melhorava, mas ele se sentia mais saciado e presente, desconectado da avalanche de informações por alguns minutos. Esses momentos de parar e respirar eram como pequenos oásis de calma em seu dia agitado. E para que você possa sentir um pouco dessa calma, convido-o para mais uma prática guiada, desta vez focada na respiração consciente.
Novamente, encontre uma posição confortável. Você pode sentar-se com a coluna ereta, mas sem rigidez, ou deitar-se. Música de fundo suave retorna, talvez com um elemento de vento nas folhas sutil. Ritmo de voz mais lento. Feche os olhos suavemente, ou mantenha-los abertos com o olhar relaxado. Leve sua atenção para sua respiração. Não tente mudá-la, apenas observe-a como ela é neste momento. Sinta o ar entrando pelo seu nariz, preenchendo seu peito e abdômen. Sinta o ar saindo, esvaziando-se. Perceba o ritmo natural da sua inspiração e expiração. É rápido? Lento? Profundo? Superficial? Não há julgamento, apenas observação. Agora vamos tentar a respiração quadrada. Vamos juntos. Inspire lentamente contando mentalmente até 4. 1, 2, 3, 4. Segure o ar por 4. 1, 2, 3. Expire lentamente por 4. 1, 2, 3, 4. Segure os pulmões vazios por 4. 1, 2, 3, 4. Inspire novamente. Continue essa contagem por alguns ciclos, dando pausas para o ouvinte acompanhar. Inspire 4. Segure 4. Expire 4. Segure 4. Continue no seu próprio ritmo por mais alguns ciclos. Lembre-se que esta prática é sua, e você pode ajustá-la ou parar a qualquer momento. Não há uma maneira certa ou errada, apenas a sua maneira. Música de fundo suave continua. Ritmo de voz retorna ao normal gradualmente. Permita que sua respiração retorne ao seu ritmo natural. Traga essa sensação de calma e presença para o nosso próximo tópico, o movimento gentil. Quando estamos exaustos, a ideia de fazer exercícios intensos pode parecer uma montanha intransponível. A energia simplesmente não existe. O que precisamos é de movimento que nutre, que libera, não que exaure ainda mais. Conheça Ana. Ela mora no Rio de Janeiro, no charmoso bairro de Copacabana. Ana era professora universitária e se sentia completamente drenada pela pressão de publicações, aulas e orientação de alunos. Ela costumava ser uma pessoa ativa, mas o burnout a deixou sem vontade para qualquer tipo de exercício. A academia era uma tortura. E a simples ideia de uma corrida pela orla de Copacabana, que antes era um prazer, agora parecia um esforço sobre-humano. Para Ana, a recuperação começou quando ela redefiniu o que significava se exercitar. Não se tratava de queimar calorias ou de treinar para uma maratona, mas de honrar seu corpo com movimentos suaves que pudessem restaurar sua energia, em vez de esgotá-la. Seu pequeno hábito foi incorporar caminhadas curtas e gentis em sua rotina. Ela começou dando pequenas voltas ao redor do quarteirão, ali em Copacabana, observando o movimento das pessoas, a brisa do mar, os prédios históricos. Com o tempo, quando se sentia um pouco mais forte, ela começou a caminhar até a Lagoa Rodrigo de Freitas, um lugar belíssimo e tranquilo no coração da Zona Sul carioca. Ali, ela não corria. Apenas caminhava, prestando atenção à paisagem, à água calma da lagoa, às árvores e aos sons dos pássaros. Ela permitia que seus passos fossem leves e relaxados. Ana também descobriu a alegria de um alongamento suave. Todas as manhãs, antes mesmo de sair da cama, ela dedicava 5 a 10 minutos para esticar o corpo, espreguiçar-se como um gato. Em vez de se sentir culpada por não ter energia para treinar pesado, ela celebrava esses pequenos atos de autocuidado. O movimento gentil se tornou um bálsamo para o seu corpo rígido e para sua mente tensa. Era um lembrete de que seu corpo ainda era capaz de movimento, de vida, e que não precisava ser forçado além dos seus limites. Esses pequenos atos de movimento, desvinculados de qualquer objetivo de performance, foram essenciais para Ana. Ela percebeu que a circulação melhorava, as dores nas costas diminuíam e, surpreendentemente, sua energia começava a voltar, aos poucos. Era um momento simples, como parar para observar o pôr do sol na Lagoa Rodrigo de Freitas, sentindo a brisa suave no rosto e permitindo que o movimento natural do seu corpo acompanhasse a leveza do momento. Era um resgate do prazer de estar em seu próprio corpo, sem cobranças. Ao falar sobre nutrição equilibrada, é fácil cair na armadilha de dietas restritivas e culpas. Mas quando estamos nos recuperando do esgotamento, a alimentação deve ser fonte de nutrição e conforto, não de estresse adicional. Nosso corpo precisa de combustível de qualidade para se recuperar, e nossa mente precisa da paz de saber que estamos cuidando de nós mesmos de forma gentil. Pense em Marcos, um professor de história que vivia no centro de Belo Horizonte, perto da movimentada Praça 7. Ele amava seu trabalho, mas a carga horária, a burocracia e as inúmeras reuniões o deixavam exausto. Quando chegava em casa, a última coisa que ele queria era cozinhar. Sua alimentação se baseava em refeições rápidas, muitas vezes industrializadas, e uma quantidade excessiva de café para tentar manter-se alerta. Ele sentia-se inchado, com pouca energia e humor instável. Para Marcos, o pequeno hábito transformador foi o de planejar, ainda que minimamente, suas refeições.
Não se tratava de se tornar um chefe gourmet ou de seguir uma dieta rigorosa, mas de garantir que ele tivesse acesso a alimentos nutritivos de forma prática. Ele começou indo à feira de rua, talvez a feira da Afonso Pena, em Belo Horizonte, nas manhãs de domingo. A princípio, era apenas para comprar algumas frutas frescas e vegetais. Ele gostava do burburinho da feira, do cheiro de temperos, das cores vibrantes. Em casa, ele dedicava 1 hora no domingo para lavar e cortar alguns vegetais, deixá-los prontos na geladeira, preparava uma grande porção de grãos, arroz integral ou quinoa, e cozinhava um peito de frango ou leguminosas em maior quantidade para a semana. Assim, quando chegava em casa cansado, tinha opções saudáveis à mão. Marcos também aprendeu a praticar a alimentação consciente. Em vez de engolir a comida em frente à televisão ou ao computador, ele se sentava à mesa, mesmo que sozinho. Ele tentava saborear cada garfada, prestando atenção às cores, texturas e sabores. Ele notava como seu corpo reagia a diferentes alimentos, aprendendo a distinguir a fome física da fome emocional. Era um ato de respeito por si mesmo, uma pausa sagrada no meio da correria. Ele também começou a priorizar a hidratação, manter uma garrafa de água por perto, talvez em sua mesa no departamento de história da universidade, e beber goles pequenos e constantes ao longo do dia. Isso pode parecer um detalhe trivial, mas a desidratação pode exacerbar a fadiga e a falta de clareza mental. Esses pequenos ajustes na alimentação, feitos com gentileza e sem cobranças exageradas, começaram a reabastecer a energia de Marcos, tanto física quanto mentalmente. Ele se sentia mais leve, com mais clareza e com menos oscilações de humor. A comida, antes vista como um problema a ser resolvido rapidamente, tornou-se uma aliada em sua recuperação. E é crucial que nos lembremos de que a alimentação é mais do que apenas combustível para o corpo. É também um ato de amor próprio, um momento de pausa e de reconexão. Não se trata de perfeição, mas de progresso gradual e de escolhas mais conscientes. Uma refeição de cada vez. Nosso próximo e igualmente vital pilar para a recuperação do esgotamento é o gerenciamento do estresse e a arte de estabelecer limites. O burnout é, em sua essência, um estado de estresse crônico não gerenciado. Aprendemos a dizer sim a muitas coisas, a priorizar as necessidades dos outros e as demandas externas, esquecendo-nos de que temos um reservatório limitado de energia. Imagine Sofia, uma advogada atuante em um grande escritório no coração financeiro de São Paulo, próximo a Berrini. Seu telefone não parava de tocar, os prazos eram sempre para ontem, e a cultura do escritório incentivava a disponibilidade 24 horas por dia. Sofia sentia que estava sempre apagando incêndios, incapaz de dizer não a novos projetos ou a pedidos de última hora. Ela estava sempre com uma xícara de café na mão. E a única pausa que se permitia era um almoço rápido e apressado, muitas vezes em sua própria mesa, enquanto respondia a e-mail. Ela se sentia constantemente ansiosa, irritada e, por fim, completamente exausta. Para Sofia, o primeiro pequeno hábito foi o de reconhecer e honrar seus próprios limites. Isso começou com algo simples: aprender a identificar os sinais de estresse em seu corpo. Ela percebeu que seu maxilar ficava tenso, seus ombros se contraíam e sua respiração se tornava mais curta quando ela estava sobrecarregada. Ao invés de ignorar esses sinais, ela começou a usá-los como um alerta. Em seguida, ela começou a praticar o não gentil. Não era uma recusa abrupta, mas um não. Obrigado por pensar em mim para isso, mas minha agenda não permite agora, ou eu adoraria ajudar, mas preciso priorizar outras tarefas no momento. Ela descobriu que, para sua surpresa, o mundo não parou. E mais importante, ela começou a se sentir mais no controle de sua própria vida. Sofia também introduziu pequenas micropausas em seu dia de trabalho. Ao invés de lutar contra a exaustão com mais cafeína, ela se permitia 5 minutos para se levantar da cadeira, olhar pela janela de seu escritório e respirar fundo, ou talvez caminhar até o bebedouro mais distante. Ela até começou a usar seu horário de almoço para realmente almoçar. Longe do computador, talvez em um dos pequenos espaços verdes que existem mesmo em meio à selva de pedra da Berrini. Outro hábito poderoso para Sofia foi a prática da gratidão. No final do dia, antes de dormir, ela começou a escrever em um pequeno caderno 3 coisas pelas quais era grata. Não precisavam ser coisas grandiosas. Poderiam ser tão simples quanto a luz do sol que entrou por sua janela, um elogio de um colega ou o conforto de sua cama. Essa prática ajudou a mudar seu foco do que estava faltando ou errado para o que estava presente e bom em sua vida, mesmo em meio ao estresse. A gratidão é uma âncora que nos conecta ao momento presente e nos lembra da beleza e das bênçãos que nos rodeiam. E é nesse espírito de conexão e apreciação que eu gostaria de convidá-lo para a nossa última prática guiada deste encontro. Música de fundo suave e introspectiva, talvez com sons de água corrente ou pássaros. Ritmo de voz mais lento, calmante. Encontre uma posição confortável, seja sentado ou deitado. Feche os olhos suavemente se quiser, ou mantenha-os abertos com um olhar gentil e relaxado.
Leve sua atenção para a sua respiração, sentindo o ar entrar e sair de seu corpo, sem esforço. Agora convido você a trazer à sua mente 3 coisas pelas quais você se sente grato neste momento. Podem ser coisas grandes ou pequenas, algo que você viu, sentiu, ouviu ou uma pessoa em sua vida. Não precisa ser perfeito, apenas as primeiras coisas que vêm à sua mente. Talvez seja o calor de uma xícara de chá. Talvez seja a beleza de uma flor que você viu hoje. Talvez seja a presença de alguém que você ama, mesmo que esteja longe. Ou talvez seja o simples fato de você ter dedicado este tempo a si mesmo para ouvir, para refletir. Sinta essa gratidão em seu coração. Deixe-a se espalhar por todo o seu corpo, como uma onda morna e suave. Reconheça que, mesmo nos momentos mais desafiadores, há sempre algo pelo qual ser grato. Não se sinta pressionado a sentir algo específico. Apenas observe o que surge. Lembre-se, você está seguro e pode retornar de sua prática a qualquer momento. Música de fundo suave continua. Ritmo de voz retorna ao normal gradualmente. Ao trazer sua atenção de volta para o ambiente, carregue consigo essa sensação de apreço e reconhecimento. Esses pequenos hábitos que exploramos juntos, o sono restaurador, a respiração consciente, o movimento gentil, a nutrição equilibrada e o gerenciamento do estresse com gratidão, não são soluções rápidas. Eles são sementes que, quando plantadas e cultivadas com consistência e gentileza, podem florescer e trazer uma recuperação duradoura do esgotamento. Ao longo desta conversa, revisitamos cenários urbanos e naturais do Brasil, como a efervescente Avenida Paulista, o pacato Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a vibrante Lagoa Rodrigo de Freitas e as praias de Copacabana, no Rio de Janeiro, e a movimentada Praça 7 ou o verdejante Parque Municipal em Belo Horizonte. Essas paisagens servem como um lembrete de que a vida continua em seu ritmo, mas que mesmo em meio à correria, podemos encontrar nossos próprios refúgios e criar um espaço interno de calma e recuperação. Então, como começar? Não tente mudar tudo de uma vez. A chave para a recuperação do burnout é a gentileza e a consistência, não a perfeição. Sugiro que você escolha apenas um pequeno hábito para começar hoje. Pode ser algo tão simples quanto: 1. Dedicar 5 minutos antes de dormir para não olhar telas. Apenas 5 minutos para ler algumas páginas de um livro físico ou apenas respirar. 2. Fazer 3 respirações profundas e lentas em algum momento do dia, de forma consciente. Enquanto espera o elevador antes de abrir um e-mail ou antes de uma refeição. O importante é começar. Não se culpe se você esquecer, ou se não for perfeito. Apenas recomece no dia seguinte, com a mesma gentileza e paciência. Ouça o seu corpo. Ele é seu maior aliado e tem uma sabedoria intrínseca que pode guiá-lo. Confie nele. Lembre-se, este é o seu caminho de recuperação. É uma jornada pessoal, e cada passo, por menor que seja, é um progresso. Seja paciente consigo mesmo e, acima de tudo, seja gentil. Você merece esse cuidado, essa recuperação. Muito obrigado por compartilhar esse tempo e este espaço comigo. Que você possa levar consigo um sentimento de paz, de esperança e a motivação suave para dar os próximos passos em direção ao seu bem-estar. Cuide-se, com carinho e atenção. Até a próxima vez. Música de fundo, suave de piano dividido por violão, se intensifica ligeiramente e depois se esvai lentamente, deixando uma sensação de paz e quietude. Aquietado o som, permanecemos neste espaço de serenidade que criamos juntos. Um santuário interno que podemos acessar a qualquer momento. A despedida suave que ecoou há pouco não é um fim, mas um convite a uma jornada contínua, um aprofundamento. Os pequenos hábitos que revisitamos não são meras sugestões isoladas. Eles são fios entrelaçados em uma tapeçaria mais ampla de autocuidado e reconexão. Eles representam um mapa, não para um destino fixo, mas para um caminho de redescoberta constante. Pensemos por um instante na natureza da recuperação. Não é um estado estático a ser alcançado e mantido sem esforço. É um rio que flui, ora calmo, ora com correntezas mais fortes. Nosso papel é aprender a navegar, a sentir a direção da água e a ajustar nossas velas. E nessa navegação, cada ferramenta, cada prática, cada respiro consciente se torna um farol. É fácil. Em meio à voragem do cotidiano, esquecer que a maior parte do que buscamos, paz, clareza, energia, já reside em nós. O esgotamento, o burnout, é frequentemente o resultado de uma desconexão prolongada dessa fonte interna. Reintroduzir esses hábitos é, em essência, um ato de lembrar. Lembrar de quem somos, do que precisamos e de como honrar essa sabedoria inata que o nosso corpo e a nossa mente possuem. Vamos então aprofundar um pouco mais em cada um desses pilares. Não como regras rígidas, mas como lentes através das quais podemos enxergar novas possibilidades, descobrindo nuances e aplicações
que se encaixem perfeitamente na sua vida, no seu ritmo e na sua realidade. Porque, afinal, a verdadeira recuperação é sempre um processo profundamente pessoal e adaptativo. A respiração consciente. A âncora sempre presente. Comecemos com a respiração, pois ela é a fundação de todas as nossas práticas de bem-estar. É o ritmo primordial da vida, muitas vezes negligenciado, transformado em um ato automático e raso. Mas ao trazermos a atenção plena para a nossa respiração, não apenas oxigenamos melhor o corpo, acalmamos o sistema nervoso, diminuímos o ritmo cardíaco e criamos um espaço entre o estímulo e a reação. É o portal mais imediato para o momento presente, uma âncora que está sempre conosco, não importa onde estejamos ou o que estejamos enfrentando. Em momentos de estresse, a respiração tende a ficar curta e superficial, concentrada na parte superior do peito. É uma resposta fisiológica de luta ou fuga, herdada de nossos ancestrais, que nos prepara para a ação rápida. No entanto, no ambiente urbano moderno, onde os predadores são e-mails urgentes ou prazos apertados, essa resposta se torna crônica e prejudicial. Manter o corpo em um estado constante de alerta gera um desgaste imenso, exaurindo nossas reservas de energia e comprometendo a clareza mental. A prática da respiração diafragmática, por exemplo, é incrivelmente simples e poderosa. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Coloque uma mão sobre o abdômen e outra sobre o peito. Ao inspirar, sinta o abdômen se expandir, levantando a mão que está ali. Ao expirar, sinta o abdômen recuar suavemente. Mantenha o peito relativamente imóvel. O objetivo não é puxar o ar com força, mas permitir que o diafragma, um músculo em forma de cúpula abaixo dos pulmões, faça seu trabalho de forma eficiente. Quando respiramos profundamente para o abdômen, ativamos o nervo vago, que é uma via crucial para o sistema nervoso parasimpático responsável pelo descanso e digestão. É o interruptor que desliga o alarme interno. Podemos expandir essa prática. Experimente a técnica 4-7-8. Inspire profundamente pelo nariz contando até 4. Segure a respiração contando até 7. Expire completamente pela boca, fazendo um som de sopro, contando até 8. Repita este ciclo por 3 a 4 vezes. Esta técnica, popularizada pelo Dr. Andrew Weil, é uma poderosa ferramenta para acalmar a mente, diminuir a ansiedade e até mesmo auxiliar na indução do sono. Não é mágica, é fisiologia. É a capacidade de influenciar conscientemente um sistema que geralmente funciona de forma autônoma. E as oportunidades para integrar a respiração consciente no dia a dia são infinitas. Enquanto espera o café esfriar, em uma fila no supermercado, antes de uma reunião importante, ou mesmo no trânsito caótico de São Paulo, imagine-se na Marginal Pinheiros, com os carros se arrastando. E você, ao invés de se entregar à frustração, escolhe fazer 3 respirações profundas e lentas. O cenário externo não muda, mas a sua resposta interna, sim. A percepção do tempo se altera, a sensação de pressão diminui. Ao praticar a respiração consciente, não estamos tentando fugir da realidade, mas sim ancorar-nos nela de uma forma mais plena e resiliente. É um ato de autopreservação, de reivindicação, de um espaço de soberania sobre a própria experiência interna. Comece com 5 minutos, talvez ao acordar ou antes de dormir. Depois, explore momentos aleatórios do seu dia. Você perceberá que essa pequena pausa, esse retorno ao seu centro, se tornará um oásis de calma, um lembrete constante de que o poder de encontrar a paz reside em você, a cada inspiração e expiração. O movimento gentil. Conectando-se com o corpo e a natureza, o corpo não foi feito para a inércia. Nossos ancestrais se moviam constantemente, caçando, colhendo, construindo. Hoje, muitos de nós passamos horas a fio sentados em frente a uma tela, com o corpo tenso, a mente hiperativa e a energia estagnada. O movimento gentil é uma forma de reativar essa sabedoria inata do corpo, de liberar tensões acumuladas e de reacender a vitalidade. Não se trata de buscar um treino exaustivo ou de se enquadrar em um ideal estético, mas de honrar o corpo como um templo, com movimentos que nutrem. Em vez de esgotar, pense em um alongamento suave ao acordar, como um gato que se espreguiça preguiçosamente. Essa é uma forma de movimento gentil. Ou uma caminhada consciente em um parque, como o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, observando as cores e texturas das folhas, sentindo o sol na pele e o cheiro da terra úmida. Não é apenas mover as pernas, é mover-se com intenção e presença. É permitir que a mente se alinhe com o corpo e com o ambiente circundante. O yoga, o tai chi, ou mesmo uma simples sequência de alongamentos podem ser ferramentas poderosas. Não é necessário ser um especialista. Existem inúmeras aulas online gratuitas, ou até mesmo tutoriais que você pode seguir no seu próprio ritmo. A chave é a gentileza. Se o movimento causa dor, pare, escute seu corpo. Ele é um guia sábio. O objetivo é restaurar a fluidez,
a flexibilidade e a sensação de leveza, não a performance. Mesmo no ambiente de trabalho, o movimento pode ser integrado. Levante-se e caminhe por alguns minutos a cada hora. Suba as escadas em vez de usar o elevador, mesmo que seja apenas um andar. Faça alguns alongamentos leves para o pescoço, ombros e pulsos enquanto está sentado. Pequenas pausas para o movimento podem quebrar o ciclo de tensão, melhorar a circulação e renovar o foco mental. Estar em contato com a natureza amplifica os benefícios do movimento. Caminhar descalço na grama, sentir a brisa no rosto, ouvir o canto dos pássaros, são experiências que nos reconectam com algo maior do que nós mesmos, diminuindo a sensação de isolamento e estresse que muitas vezes acompanha o burnout. Em Belo Horizonte, o Parque Municipal Américo René Gianetti oferece um refúgio verde em meio ao concreto, um convite para desacelerar e respirar ar puro. Em São Paulo, o Parque do Ibirapuera é um pulmão verde onde se pode observar a diversidade da vida urbana e natural coexistindo. Esses momentos de conexão com a natureza, combinados com o movimento, ativam o sistema nervoso parasimpático, reduzindo os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Eles também estimulam a produção de endorfinas, que são analgésicos naturais e elevadores de humor. É uma farmácia natural ao seu dispor. Lembre-se da importância da intenção. Não se mova apenas para queimar calorias ou atingir metas. Mova-se para sentir, para liberar, para respirar. Mova-se para honrar seu corpo e para se reconectar com a energia vital que pulsa dentro e fora de você. O movimento gentil é uma celebração da sua existência, um convite para habitar seu corpo com presença e gratidão. O sono restaurador. A base da recuperação profunda. Poucos aspectos do nosso bem-estar são tão subestimados quanto o sono. Em uma sociedade que valoriza a produtividade incessante e a multitarefa, o sono é frequentemente sacrificado em nome de mais horas de trabalho, de lazer digital ou de preocupações. No entanto, é durante o sono que nosso corpo e mente realizam a maior parte de sua recuperação e reparo. É o momento em que o cérebro limpa as toxinas acumuladas durante o dia, consolida memórias e processa emoções. É quando o corpo repara tecidos, regula hormônios e recarrega as baterias para o dia seguinte. A privação crônica de sono não é apenas uma inconveniência. É um fator de risco significativo para o esgotamento, a ansiedade, a depressão e uma série de problemas de saúde física. Um sono verdadeiramente restaurador não é apenas sobre a quantidade de horas, mas também sobre a qualidade. De nada adianta deitar-se por 8 horas se a mente está agitada. O ambiente não é propício, ou se o sono é fragmentado. Construir uma higiene do sono robusta é um dos pilares mais importantes da recuperação do burnout. Comece por estabelecer um horário de sono regular. Tente ir para a cama e acordar aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo nos fins de semana. Isso ajuda a regular o seu ritmo circadiano, o relógio interno do corpo que dita os ciclos de sono-vigília. A consistência é mais importante do que tentar recuperar o sono perdido em um único dia. Crie um ambiente propício para o sono. Seu quarto deve ser um santuário de descanso. Escuro, silencioso e fresco. Invista em cortinas blackout, se necessário, e considere usar protetores auriculares ou uma máquina de ruído branco se o barulho for um problema. A temperatura ideal para o sono geralmente está entre 18 graus Celsius e 22 graus Celsius. Preste atenção ao que você consome antes de dormir. Evite cafeína e álcool algumas horas antes. Embora o álcool possa inicialmente induzir o sono, ele frequentemente interrompe os ciclos de sono REM mais tarde, levando a um sono menos restaurador. Uma refeição pesada antes de deitar também pode dificultar a digestão e atrapalhar o descanso. Opte por um lanche leve se sentir fome. A dedicar 5 minutos antes de dormir para não olhar telas que sugerimos anteriormente é mais do que um hábito. É uma necessidade vital no mundo digital de hoje. A luz azul emitida por smartphones, tablets e computadores inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono, dificultando o adormecer. Crie um ritual noturno relaxante que sinalize ao seu corpo que é hora de desacelerar. Isso pode incluir ler um livro físico, tomar um banho morno, ouvir música suave, meditar ou praticar alguns alongamentos leves. Qualquer atividade que acalme a mente. Se você tem dificuldade para adormecer ou acorda durante a noite com a mente acelerada, experimente as técnicas de respiração consciente que discutimos. A técnica 4-7-8 pode ser particularmente eficaz. Lembre-se também de que o colchão e o travesseiro certos fazem uma diferença enorme na qualidade do seu sono. É um investimento na sua saúde a longo prazo. Não encare o sono como um luxo, mas como uma necessidade fisiológica tão fundamental quanto comer ou respirar. Ele é a principal ferramenta de reparo do corpo e da mente, o palco onde a resiliência é construída. Ao priorizar o sono, você não está perdendo tempo. Está investindo na sua energia, na sua clareza mental, na sua capacidade de lidar com o estresse e, em última análise, na sua felicidade e bem-estar geral.
Permita-se o descanso profundo que você merece e precisa. Ele é a fundação sobre a qual todos os outros hábitos de recuperação se apoiam. A nutrição equilibrada. Combustível para o corpo e a mente. Assim como um carro de alta performance precisa do combustível certo para funcionar otimamente, nosso corpo e mente dependem de uma nutrição equilibrada para sustentar a energia, a clareza mental e a resiliência emocional. No entanto, em meio à correria do burnout, é comum cairmos na armadilha de refeições rápidas, processadas e pobres em nutrientes, ou de pular refeições por completo. Isso não apenas exacerba a fadiga física, mas também impacta diretamente nosso humor, nossa capacidade de concentração e nossa resistência ao estresse. A nutrição não é sobre dietas restritivas ou privação, mas sobre escolhas conscientes que nutrem o corpo de dentro para fora. É sobre fornecer os blocos construtores essenciais para cada célula, cada neurotransmissor, cada função vital. E mais do que isso, é sobre a forma como nos relacionamos com a comida, com presença e gratidão, em vez de pressa e distração. Comece por simplificar. Não é preciso revolucionar sua cozinha da noite para o dia. Concentre-se em alimentos integrais, frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Eles são a base de uma alimentação que sustenta a energia e a saúde a longo prazo. Minimize alimentos processados, ricos em açúcar e gorduras trans, que podem levar a picos de energia seguidos de quedas bruscas, contribuindo para a fadiga e a irritabilidade. A hidratação também é fundamental. Muitas vezes, a sensação de cansaço pode ser um sinal de desidratação leve. Mantenha uma garrafa de água por perto e beba regularmente ao longo do dia. A água é essencial para praticamente todas as funções corporais, incluindo a cognição e a regulação do humor. A maneira como você come é tão importante quanto o que você come. A prática da alimentação consciente, mindful eating, transforma a refeição de um ato mecânico em uma experiência sensorial e nutritiva. Desacelere. Sente-se à mesa, se possível, sem distrações como televisão ou smartphone. Observe as cores, os aromas, as texturas dos alimentos. Mastigue devagar, saboreando cada bocado. Preste atenção aos sinais de fome e saciedade do seu corpo. Isso não apenas melhora a digestão, mas também aumenta a sensação de satisfação e reduz a probabilidade de comer em excesso ou por impulso emocional. Em cidades como o Rio de Janeiro, com sua cultura vibrante de feiras livres e mercados, como a Feira Hippie de Ipanema ou os mercados municipais, é fácil encontrar alimentos frescos e locais. Em São Paulo, os hortifrutis e sacolões oferecem uma variedade imensa de produtos sazonais. Aproveite essa riqueza. Cozinhar em casa, mesmo que sejam refeições simples, permite um controle maior sobre os ingredientes, e é por si só um ato de autocuidado. Planejamento também pode ser um grande aliado. Preparar refeições com antecedência, ou meal prep, pode economizar tempo e garantir que você tenha opções saudáveis disponíveis quando a fome bater. Ter lanches nutritivos à mão, frutas, castanhas, iogurte natural, evita que você recorra a escolhas menos saudáveis em momentos de pressa ou estresse. Lembre-se, a culpa e a perfeição não têm lugar na nutrição equilibrada. Haverá dias em que as escolhas não serão as ideais e tudo bem. O importante é a direção geral e a consistência ao longo do tempo. Veja cada refeição como uma oportunidade de nutrir seu corpo e mente, de oferecer-lhes o combustível necessário para prosperar. Ao alimentar-se de forma consciente e equilibrada, você está fortalecendo sua resiliência, sua energia e sua capacidade de enfrentar os desafios da vida com vitalidade renovada. A conexão. Relações humanas e o abraço da natureza, no isolamento do burnout, frequentemente nos afastamos daquilo que mais pode nos nutrir: as conexões humanas e o vínculo com a natureza. A sensação de estar sobrecarregado pode nos levar a cancelar planos sociais, a recusar convites e a nos fechar em nosso próprio mundo de estresse e fadiga. No entanto, somos seres sociais e inerentemente parte do ecossistema natural. Negar essas conexões é negar uma parte essencial de nossa humanidade e de nossa capacidade de recuperação. Conexão humana. Apoio social é um dos amortecedores mais poderosos contra o estresse. Ter pessoas em quem confiar, com quem compartilhar nossas alegrias e nossos desafios, é fundamental para o bem-estar emocional. Em meio ao burnout, a tentação é se isolar. Talvez por vergonha, por exaustão ou por não querer ser um peso para os outros. Mas é precisamente nesses momentos que precisamos estender a mão. Pense nas suas relações. Com quem você se sente verdadeiramente visto e compreendido? Quem são as pessoas que te energizam, em vez de te drenar? Invista tempo nessas conexões. Não é preciso um grande evento. Um café rápido com um amigo, uma ligação para um familiar querido, ou mesmo uma conversa honesta com um colega de trabalho podem fazer uma diferença imensa. Compartilhar o que você está sentindo, sem buscar soluções, apenas para ser ouvido,
É um alívio poderoso. Cidades como Belo Horizonte, com sua famosa Praça 7, são palcos de encontros e efervescência social. Em São Paulo, os cafés e centros culturais da Avenida Paulista oferecem inúmeras oportunidades para conexões significativas. Mesmo em ambientes urbanos densos, a intencionalidade de buscar e nutrir essas relações é crucial. A vulnerabilidade é uma força, não uma fraqueza. Ao nos permitirmos ser vulneráveis e pedir apoio, não apenas nos ajudamos, mas também damos permissão para que outros façam o mesmo. Criamos um ciclo de reciprocidade e empatia. Cultivar um senso de comunidade, seja em seu bairro, em um grupo de hobby ou mesmo online, pode oferecer um sentido de pertencimento e propósito, elementos vitais para a recuperação. Conexão com a natureza. Além das relações humanas, nossa conexão com a natureza é igualmente vital. O biofilia, o amor inato por todas as formas de vida, é uma parte intrínseca de nossa constituição. Passar tempo em ambientes naturais, comprovadamente, reduz o estresse, melhora o humor, aprimora a função cognitiva e até mesmo fortalece o sistema imunológico. Não é à toa que um passeio à beira-mar em Copacabana ou uma tarde à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas tem um efeito tão restaurador. Se você está em uma área urbana, procure os oásis verdes. Já mencionamos o Parque do Ibirapuera em São Paulo, o Parque Municipal em Belo Horizonte, o Jardim Botânico no Rio, mas mesmo um pequeno jardim, uma praça com árvores ou a vista de uma janela para um pedaço de céu podem oferecer um respiro. Apenas 5 minutos de banho de floresta, mesmo que seja um parque urbano, podem diminuir os níveis de cortisol e a pressão arterial. Traga a natureza para dentro de casa. Tenha plantas, abra janelas para sentir o ar fresco e ouvir os sons externos. Cozinhe com ingredientes frescos e sazonais. Observe o ciclo do dia e da noite, os padrões da lua e das estrelas. Esses pequenos atos nos lembram que fazemos parte de algo muito maior, um ritmo que transcende a urgência e a artificialidade do mundo moderno. A conexão, seja com outros seres humanos ou com o mundo natural, é uma fonte inesgotável de energia e perspectiva. Ela nos lembra que não estamos sozinhos e que somos parte de uma teia interconectada de vida. Ao nutrir essas conexões, você está cultivando um senso de pertencimento, de propósito e de apoio que são essenciais para uma recuperação duradoura e para uma vida plena. A atenção plena e a gratidão contínua. Cultivando a presença, a gratidão, como Sofia nos mostrou, é uma prática transformadora. Ela nos tira do modo de escassez, o que falta, o que está errado, e nos leva para o modo de abundância, o que está presente, o que está funcionando. Mas a gratidão é apenas uma das portas de entrada para uma prática mais ampla e profunda. A atenção plena, ou vezes, mindfulness. A atenção plena é a prática de estar presente, de forma intencional e sem julgamento, no momento atual. É observar os pensamentos, sentimentos e sensações corporais à medida que surgem, sem se apegar a eles ou ser arrastado por eles. Em meio ao esgotamento, a mente muitas vezes se torna um redemoinho de preocupações, ruminações sobre o passado e ansiedade sobre o futuro. Raramente estamos verdadeiramente aqui e agora. A atenção plena nos oferece uma maneira de desembarcar desse carrossel mental, de encontrar um ponto de quietude no olho do furacão. Não se trata de esvaziar a mente ou de não pensar em nada. Isso é um equívoco comum. A mente humana pensa, é sua natureza. A atenção plena é sobre observar esses pensamentos sem se identificar com eles, sem permitir que eles o controlem. É como sentar à beira de um rio e observar os barcos passando. Você reconhece cada barco, mas não precisa embarcar em nenhum deles. Existem muitas formas de praticar a atenção plena. Além da meditação sentada formal, que pode ser intimidante para iniciantes, podemos integrar a atenção plena em atividades cotidianas. Caminhada consciente. Ao caminhar, preste atenção aos seus pés tocando o chão, à sensação do vento na pele, aos sons ao redor. Sinta cada passo. Escuta consciente. Quando alguém estiver falando, ouça verdadeiramente, sem interromper mentalmente ou planejar sua resposta. Dê à pessoa sua atenção plena. Tarefa única. Escolha uma tarefa simples. Lavar a louça, arrumar a cama e realize-a com total atenção, sentindo as texturas, os movimentos, os sons. Body scan, escaneamento corporal. Deite-se e leve sua atenção para cada parte do seu corpo, da cabeça aos pés, observando as sensações sem julgamento. É uma ótima maneira de liberar tensões. A gratidão, nesse contexto, pode ser vista como uma forma específica de atenção plena, focada em apreciar o que é bom. Ao final do dia, escrever as 3 coisas pelas quais você é grato não é apenas um exercício de memória, é um exercício de reorientação da mente. É como treinar um músculo. Quanto mais você pratica, mais fácil se torna encontrar o positivo, mesmo em situações desafiadoras.
Lembre-se que a atenção plena não é uma performance. Não há maneira certa ou maneira errada de fazê-la. O importante é a intenção e a consistência. Haverá dias em que a mente estará mais agitada, outros em que será mais fácil. Seja paciente e gentil consigo mesmo. Cada momento de presença é uma vitória, um tijolo a mais na construção de uma mente mais resiliente e um coração mais aberto. Ao cultivar a atenção plena e a gratidão contínua, você está desenvolvendo uma capacidade interna de navegar as complexidades da vida com mais equanimidade e paz. Você está treinando sua mente para encontrar a calma no meio da tempestade, para apreciar a beleza nas pequenas coisas e para se reconectar com a riqueza inerente à própria experiência de estar vivo, aqui e agora, lidando com recaídas e imperfeições. A arte da autocompaixão. Agora que aprofundamos nos pilares desses pequenos hábitos, é crucial abordarmos a realidade de que a jornada de recuperação não é linear. Haverá desafios, recaídas e momentos em que a motivação vacilará. É nesses instantes que a gentileza e a paciência consigo mesmo se tornam ainda mais importantes. No caminho da recuperação do burnout, é tentador buscar a perfeição. Queremos implementar todos os hábitos de uma vez, sem falha, mas a vida real raramente funciona assim. Haverá dias em que o sono não virá. A respiração consciente será esquecida em meio a uma crise. A refeição rápida e pouco nutritiva será a única opção. Ou a conexão com a natureza parecerá um luxo inalcançável. E nesses dias, a voz interna do crítico pode ser ensurdecedora. Você falhou. Você não é bom o suficiente. Não adianta tentar. É aqui que entra a autocompaixão. Em vez de se recriminar, imagine como você trataria um amigo querido que estivesse passando pela mesma dificuldade. Você o criticaria ou o abraçaria com gentileza e encorajamento? A autocompaixão é estender a si mesmo a mesma bondade e compreensão que você naturalmente ofereceria a um amigo. Reconheça que a imperfeição é parte da condição humana. Não existe perfeição, apenas progresso. Uma recaída não anula todo o trabalho feito. Ela é uma oportunidade de aprendizado. O que aconteceu? Qual foi o gatilho? O que você pode fazer diferente na próxima vez? Sem julgamento, apenas observação e curiosidade. O segredo não é nunca cair, mas sim levantar-se sempre. E levantar-se não significa um recomeço do zero, mas sim continuar de onde parou, com uma nova perspectiva. Se você se esqueceu de praticar a respiração consciente por um dia, tudo bem, recomece no dia seguinte. Se você teve uma semana de sono ruim, concentre-se em melhorar a próxima. A autocompaixão também implica em ter expectativas realistas. Pequenas vitórias são vitórias. Celebrar o progresso, por menor que seja, é fundamental para manter a motivação. Lembre-se que você está num processo de cura, e a cura leva tempo e exige paciência. Trate-se com o mesmo carinho e cuidado que você ofereceria a uma criança ou a uma planta delicada que está crescendo. Essa gentileza interna é um poderoso antídoto contra o ciclo vicioso da autocrítica e do esgotamento. Construindo consistência. A força dos pequenos passos. A consistência é a cola que une os pequenos hábitos em uma transformação duradoura. Mas como construir? Lá em um mundo que muitas vezes nos empurra para a inconstância. A resposta está na mesma filosofia dos pequenos hábitos. Comece pequeno e seja intencional. Não tente mudar tudo de uma vez. A sobrecarga de novas metas é uma receita para o fracasso e a frustração. Como já sugerimos, escolha um único hábito para começar. Talvez seja dedicar 5 minutos antes de dormir para ficar longe das telas. Ou 3 respirações conscientes durante o dia. Concentre-se em dominar esse hábito antes de adicionar outro. Quando ele se tornar quase automático, uma parte natural do seu dia, aí sim você pode introduzir o próximo. Pense no efeito bola de neve. Um pequeno hábito bem estabelecido gera confiança e um senso de conquista, o que, por sua vez, facilita a introdução de outro. É um ciclo virtuoso. Crie gatilhos ou âncoras para seus hábitos. Se você quer beber mais água, deixe uma garrafa cheia ao lado da sua cama ou na sua mesa de trabalho. Se quer fazer respirações conscientes, associe-as a um momento do dia que já acontece naturalmente, enquanto o café passa, antes de abrir o primeiro e-mail ou antes de uma refeição. Ao vincular um novo hábito a um já existente, você aumenta as chances de sucesso. Monitore seu progresso de forma gentil, mas consistente. Um pequeno diário, um aplicativo simples ou até mesmo um calendário onde você marca um X para cada dia em que cumpriu seu hábito. A visualização do progresso pode ser incrivelmente motivadora. Mas lembre-se, se você perder um dia, não se preocupe. Apenas recomece no dia seguinte. O objetivo não é uma sequência perfeita, mas uma tendência geral de melhoria. Compartilhe seus objetivos com alguém em quem confia. Ter um parceiro de prestação de contas pode oferecer apoio e um senso saudável de compromisso. Pode ser um amigo, um familiar ou até mesmo um colega de trabalho que também esteja buscando mais bem-estar. Lembre-se do propósito maior por trás de cada hábito.
não é apenas fazer exercícios ou comer bem. É sobre cultivar sua energia, sua clareza mental, sua paz interior. Reconectar-se com esse propósito maior, quando a motivação diminuir, pode ser o empurrão necessário para continuar. A consistência não é sobre força de vontade brutal, mas sobre a inteligência de projetar seu ambiente e sua rotina para apoiar seus objetivos de bem-estar com gentileza e persistência. Personalizando o caminho, o seu roteiro único de recuperação, não existe uma receita universal para a recuperação do burnout. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Sua jornada é única, moldada por sua personalidade, suas experiências, seu estilo de vida e suas preferências. A beleza da recuperação reside na capacidade de personalizar o caminho, de ouvir a sua própria voz interior e de adaptar as práticas de bem-estar para que elas ressoem com você. É essencial desenvolver um senso aguçado de autoconsciência. Comece a se fazer perguntas. O que me dá energia? O que me drena? Quais atividades me trazem alegria e leveza? Quais são os meus gatilhos de estresse? Quando me sinto mais produtivo e quando me sinto mais exausto? Um diário pode ser uma ferramenta poderosa para explorar essas perguntas. Ao registrar seus pensamentos, sentimentos e as reações do seu corpo às diferentes práticas, você começa a identificar padrões e a entender o que realmente funciona para você. Talvez você descubra que a meditação sentada não é a sua praia, mas que a caminhada consciente na natureza o acalma profundamente, ou que o yoga suave ressoa mais com você do que um treino intenso na academia. Não há certo ou errado, apenas o que é autêntico para você. Permita-se experimentar. Teste diferentes técnicas de respiração. Explore diferentes tipos de movimento. Varie sua alimentação e experimente diferentes rituais noturnos. Não tenha medo de descartar o que não serve e de abraçar o que lhe traz bem-estar. Lembre-se, o objetivo é construir um estilo de vida que o apoie, não um que você se sinta obrigado a seguir. A recuperação do burnout é um processo de autodescoberta. É como um cientista experimentando no laboratório da própria vida, ajustando variáveis, observando resultados e refinando a abordagem. Honre seus limites e suas necessidades. Há dias em que você pode ter mais energia para se dedicar às práticas, e outros em que precisará de mais descanso e menos fazer. Escute essa sabedoria interna. Crie um kit de ferramentas pessoal de bem-estar. Tenha à mão as práticas e recursos que você sabe que o ajudam a se sentir melhor. Uma playlist de música relaxante, um livro inspirador, o contato de um amigo que o entende, um óleo essencial calmante, seu local favorito na natureza para visitar. Saber que você tem recursos para recorrer em momentos de estresse pode trazer um enorme senso de segurança e controle. Em última análise, personalizar seu caminho significa assumir a responsabilidade por seu próprio bem-estar de uma forma empoderadora e gentil. Significa confiar na sua intuição e na sabedoria do seu corpo. Significa construir uma vida que seja não apenas livre do burnout, mas repleta de vitalidade, propósito e alegria à sua própria maneira, no seu próprio tempo. Além do burnout, Floriser, em vez de apenas sobreviver. A jornada de recuperação do burnout, então, transcende a simples superação de um estado de esgotamento. Ela se transforma em uma oportunidade para redesenhar sua vida de forma mais alinhada com seus valores, suas necessidades e seu verdadeiro eu. É a transição de apenas sobreviver para verdadeiramente prosperar. Quando falamos em ir além do burnout, estamos nos referindo a um estado onde o bem-estar não é apenas a ausência de doença, mas a presença de vitalidade, propósito e uma profunda conexão com a vida. Não é um ponto final, mas um contínuo florescimento. Isso envolve cultivar uma resiliência proativa, onde você não espera o estresse bater a porta para reagir, mas sim constrói uma fundação interna tão robusta que as ondas da vida podem vir, e você se manterá firme com equanimidade. Este florescimento se manifesta de diversas formas. Mais energia e vitalidade. Não apenas física, mas uma energia que permeia todas as suas atividades, tornando-as mais leves e prazerosas. Clareza mental e foco. A capacidade de pensar com nitidez, tomar decisões conscientes e manter a concentração sem se sentir sobrecarregado. Equilíbrio emocional. A habilidade de sentir e processar emoções sem ser dominado por elas, mantendo a calma em situações desafiadoras. Conexões mais profundas. Relacionamentos mais autênticos e significativos, tanto consigo mesmo quanto com os outros e com o mundo natural. Senso de propósito. Uma compreensão mais clara do que realmente importa para você, guiando suas escolhas e ações. Abertura à alegria. Uma capacidade renovada de apreciar os pequenos prazeres da vida, de rir, de se encantar e de encontrar beleza no cotidiano. Esses pequenos hábitos se tornam os alicerces de uma vida inteira de bem-estar. Eles são suas ferramentas diárias para nutrir essa resiliência proativa.
não são band-aids, mas sim o solo fértil no qual sua vida pode florescer. Imagine-se, por exemplo, na movimentada Praça 7, em Belo Horizonte, não mais esmagado pela urgência, mas capaz de observar o fluxo da vida com um sorriso, talvez fazendo algumas respirações profundas enquanto espera por alguém. Ou na Avenida Paulista, sentindo a energia da cidade, mas com uma quietude interna que lhe permite permanecer centrado. É um compromisso contínuo, com o autocuidado, um reconhecimento de que seu bem-estar não é um luxo, mas uma necessidade fundamental e a base para que você possa viver sua vida plenamente e contribuir de forma significativa para o mundo ao seu redor. Este é o convite final, a transitar de uma mentalidade de eu preciso me recuperar para eu mereço florescer, o efeito cascata. Como seu bem-estar inspira e transforma, uma das maiores verdades sobre o bem-estar individual é que ele nunca é apenas individual. O seu estado interno tem um efeito cascata, irradiando para as pessoas ao seu redor. Sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho e até mesmo estranhos com quem você interage na rua. Quando você está esgotado, irritado ou constantemente tenso, essa energia se propaga. Pode levar a conflitos, mal-entendidos e um ambiente geralmente mais pesado. Por outro lado, quando você está centrado, calmo, energizado e gentil, essa energia também se espalha. Sua paz interior pode ser um bálsamo para aqueles que estão em seu círculo. Sua gentileza pode inspirar atos semelhantes. Seu equilíbrio pode ser um modelo. Pense nos líderes ou mentores que você admira. É provável que eles possuam uma certa serenidade, uma clareza que vem de um bem-estar interior. Ao se dedicar à sua própria recuperação e florescimento, você não está sendo egoísta. Está se tornando uma fonte de positividade e resiliência para o mundo. A compaixão que você desenvolve por si mesmo, através da autocompaixão, por exemplo, transborda para os outros. A paciência que você aprende, ao persistir em um pequeno hábito, se manifesta em suas interações. A presença que você cultiva através da atenção plena o torna um ouvinte melhor, um amigo mais conectado, um colega mais colaborativo. Em um nível maior, ao priorizar o bem-estar, você está contribuindo para uma cultura mais saudável, seja em seu ambiente de trabalho ou em sua comunidade. Você está demonstrando que é possível viver de forma diferente, que a produtividade não precisa vir à custa da sua saúde mental e física. Você se torna um farol de esperança e inspiração. É por isso que a sua jornada de recuperação não é apenas para você. É um presente para o mundo. Ao cuidar de si mesmo com carinho e atenção, você está capacitando-se a oferecer o seu melhor, a sua versão mais autêntica e vibrante, para todos ao seu redor. E essa é talvez a maior contribuição que podemos dar. Concluindo, o convite à continuidade, chegamos ao fim deste aprofundamento, mas não ao fim da sua jornada. Este não é um adeus, mas um reiterar do convite. O convite à continuidade, à exploração e à celebração de cada pequeno passo. As sementes foram plantadas, as ferramentas apresentadas, as perspectivas ampliadas. Agora a jardinagem é sua. Lembre-se sempre destas verdades essenciais. Você é digno de cuidado. Seu bem-estar não é um luxo, mas um direito. A gentileza é sua maior aliada. Trate-se com a mesma compaixão que você ofereceria a um ente querido. Pequenos passos geram grandes transformações. Não subestime o poder da consistência e da intencionalidade. Sua recuperação é uma jornada única. Não compare seu progresso com o de ninguém. Você não está sozinho. O apoio está disponível e sua própria cura inspira os outros. Que a paz e a quietude que você experimentou em nossos momentos de reflexão possam ser um lembrete constante da serenidade que reside dentro de você. Que a energia renovada o impulsione a continuar explorando, a continuar cultivando, a continuar florescendo. O caminho do bem-estar é um diálogo constante com seu corpo, sua mente e seu espírito. É uma arte de escutar, de responder e de se adaptar. A cada respiração consciente, a cada movimento gentil, a cada escolha nutritiva, a cada momento de conexão, a cada ato de gratidão, você está reafirmando sua capacidade de viver uma vida plena e significativa. Com o coração cheio de esperança e a mente serena, eu o encorajo a dar o próximo pequeno passo. Confie no processo. Confie em si mesmo. O seu florescer está esperando. Muito obrigado por sua presença atenta e por sua abertura. Que você siga em frente com leveza, propósito e uma profunda sensação de paz. Até o próximo encontro, em seu caminho de bem-estar. Cuide-se, com todo o carinho e a atenção que você merece, sempre. A música de fundo, talvez um suave arranjo orquestral ou um cântico harmonioso, começa a tocar, lenta e majestosamente, evocando um sentimento de esperança e realização
crescendo ligeiramente em volume e profundidade antes de se dissolver em um silêncio profundo e reverente, como o encerramento de um ciclo e o prelúdio de um novo.